Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Mais um vídeo daquele quadro que vocês adoram porque dá pra ver com um amigo, com o crush, que tem medo daquele tipo de terror mais tradicionalzão. Se tu não sabe do que eu tô falando, é novo aqui no canal, calma, depois da vinheta eu explico melhor. E por enquanto já se inscreva, deixa o like, ativa o sininho pro YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas. E bora falar de terror, que não é terror, mas é terror. Bom, como o próprio nome já diz, esse é um quadro para eu trazer filmes. Ah, e não se preocupa, tá? Esse quadro aqui, nenhum filme eu vou falar sobre a história dele a ponto de trazer spoiler, tá? Então são filmes, obras que, embora não estejam ali dentro do gênero de horror, nos deixam horrorizados. São coisas que nos deixam perturbados, incomodados, agoniados e não necessariamente é de terror. Quer ver no colo? Vem. Nós já temos 5 vídeos nessa playlist, confere depois desse daqui. Então vamos lá, eu sempre parto de uma ordem cronológica de estreia, tá? E a gente vai começar com um pesadíssimo. Salò, ou Os 120 Dias de Sodoma, de 1975. Ele foi dirigido e coescrito por Paolo Pasolini e é um filme artístico, ou seja, ele não foi feito para grande massa como Hollywood fazia. E ele é uma adaptação da obra Os 120 Dias de Sodoma, de Marquês de Sade, de 1904. Pasolini adapta a história, que originalmente era na França, no século XVIII, se eu não me engano, para os últimos dias do regime de Mussolini na República de Salò, né, Itália, enfim, na primavera de 1944. Ela traz 4 homens fascistas, libertinos, sem escrúpulos de grande poder, que são o presidente, o bispo, o duque e o juiz, e eles são chamados assim mesmo, tá? Como se o nome próprio nem tivesse importância, e sim os seus cargos. E eles pegam 16 jovens, sequestram, né, para ficar 120 dias presos numa grande propriedade, fazendo o que bem entendem. Torturas de todos os tipos, violências, abusos, enfim. A história é dividida em 3 segmentos, inspirado na Divina Comédia, de Dante, e aí é o Círculo das Manias, o Círculo dos Excrementos e o Círculo do Fogo. Cada círculo propõe uma temática e as atrocidades acontecem a partir de então. Assistindo uma primeira vez, sem saber do que se trata, ele parece muito uma violência gratuita, sabe? Mas tendo uma ideia do contexto, a gente vê que é, na verdade, uma crítica a regimes autoritários, ao poder. O diretor já era bastante conhecido por ser polêmico, inclusive por ser assumidamente gay, né? Naquela época não era uma coisa assim muito simples, e não à toa ele foi assassinado dias ou semanas antes de estrear o filme, de forma brutal, um assassinato envolto em mistérios. O cara, que na época era um garoto, né, que assumiu a culpa, ficou preso 30 anos e quando saiu, já agora 2000 e alguma coisa, ele disse que, na verdade, ele foi ameaçado pra dizer que tinha matado o cara, porque tinha gente, né, maior aí querendo o pescoço dele. O Refúgio Cult tem um vídeo bem interessante falando sobre toda essa polêmica envolvendo o filme. Salò definitivamente não é um filme pra todos os gostos. Eu, particularmente, assisti uma vez, pulei algumas partes e não quero mais, pra mim já não faz mais sentido. Entendo o seu peso e a sua relevância, mas é difícil, às vezes, até lembrar que é uma crítica e não só uma crítica, é uma obra muito corajosa. Mas por que é difícil e não é pra todos os gostos? Porque a filmagem, ela não tem muitos cortes, as atuações às vezes incomodam, né? Então não tem um certo requinte. E tem muita violência, violência do início até o último segundo. Violência e nojeira, né? Porque ele é muito nojento. A parte que eu pulei é o famoso banquete, que se tu sabe um pouquinho sobre Salò, tá ligado do que eu tô falando. Mas fica aí a minha menção, porque de fato ele não poderia ficar fora desse quadro. Próximo da lista fez bastante tumulto nos anos 90. Kids, de 1995. O longa foi dirigido por Larry. O longa foi dirigido por Larry
Larry. O longa foi dirigido por Larry Clark e ele retrata pré-adolescentes, adolescentes, os famosos jovens, vivendo a sua vida ali de forma completamente inconsequente no mundo das drogas, do sexo, e tudo é mostrado a partir da perspectiva de dois grupos, o dos meninos e o das meninas, lógico, né, numa visão cis e heterossexual. O diretor queria algo bastante realista, desde a filmagem com câmera de mão, plano sequência, a atuação. Para isso ele contratou jovens não profissionais para atuarem, né, no elenco, para estarem no elenco, ou seja, tudo menor de idade, praticamente. Teve autorização dos pais, os pais sabiam do que se tratava o filme, mas não muda o fato de que era uma galerinha muito jovem, não profissional, em cenas polêmicas. Isso contribuiu para a ideia de uma parte do público e da crítica de que os jovens não iam ter medo daquilo. Eles iam querer fazer, afinal de contas, olha aí essa galera da minha idade fazendo, né? Como se fosse da ideia, digamos assim. Lógico, não dá para comparar ele com Saló, por exemplo, né? Ele não é tão pesado quanto, principalmente em termos de cena, né, do que está sendo mostrado pra gente. Mas ainda assim é um filme bastante perturbador, se colocar no contexto da época ainda, né, que a AIDS estava sendo muito comentada. Ele tem a sua sensibilidade, pode te deixar desconfortável, principalmente se tu tiver filhos, porque sinceramente, ok, não estamos mais nos anos 90, mas tenho certeza absoluta que uma galerinha faz ainda a mesma coisa que essa galera do filme fazia. Então é um tema bastante polêmico ainda e, como eu comentei, tem algumas cenas que são bem difíceis de assistir mesmo. Agora é hora de falar de cinema brasileiro e, sinceramente, se isso não é uma história de horror, eu não sei o que é. Carandiru, o filme de 2003. Ele foi dirigido por Hector Babenco e é uma adaptação do livro A Estação Carandiru, do médico Drauzio Varela, quando ele foi visitar os presídios, né, do Brasil, fazendo um trabalho de prevenção à AIDS. O longa mostra histórias de alguns detentos do lugar que foi a maior prisão da América Latina, humanizando eles, né, humanizando esses criminosos, o que torna ainda mais revoltante e dolorido o massacre de 1992, também retratado no filme. A ideia do diretor, assim como Lion Kids, era de ser o mais realista possível. Para isso ele usou de locação a própria penitenciária antes de ser demolida. Assistindo Carandiru, tu te depara com uma realidade tão distante que nem parece realidade, né? Parece ficção. E eu acho que todo filme que tem essa temática de prisão, mostrando um sistema jurídico extremamente falho, falso moralismo, abismo social, desigualdade no poder, é bastante polêmico, e se tu tem um pouco de empatia, é no mínimo perturbador e doloroso. Então eu acho uma obra extremamente necessária que buga tua cabeça e te tira da bolha que tu vive. Se tu quiser assistir, tem lá na Globoplay. O penúltimo da nossa lista é um filme triste, tá? Candy, de 2006. A história é sobre um amor a três. O Dan, um poeta, a Candy, uma jovem artista, e a heroína. O início é tal qual qualquer filme romântico. O casal se apaixonando, todas as declarações, o brilho nos olhos, até que logo em seguida a gente percebe que a visão deles sobre as drogas também é romantizada. E ao passo que a relação dos dois vai se construindo por um lado, se destrói pelo outro. O longa foi dirigido e coescrito por Neil Armfield, que traz essa temática de forma ao mesmo tempo sutil e brutal, porque a gente vai se envolvendo, né, com o amor daqueles dois e o amor deles pela heroína e o que eles fazem para conseguir alimentar o seu vício. E todo o enredo, o roteiro, ele é bem construído. Eu lembro de uma determinada cena que eu desandei a chorar compulsivamente e por isso eu tenho ele na memória como um filme realmente muito triste. A situação é toda muito deprimente. Fiquei realmente bastante tempo pensando nele depois. Eu não reassisti para fazer esse vídeo aqui. Pode ser que eu tenha uma visão diferente, uma perspectiva diferente hoje, mas na época foi tão genuíno, eu fiquei tão tocada que achei que ele merecia entrar nessa lista, nessa playlist, porque eu fiquei realmente horrorizada na época. Pra finalizar, vamos de filmezinho sul-coreano? Tava faltando, né?
I Saw the Devil, de 2010. Resumidamente, é uma história de vingança. Um assassino sádico e abusador violenta e mata a esposa de um agente especial do governo. E esse cara vai fazer de tudo pra conseguir pegar esse psicopata. Então não, mesmo que o nome seja esse, né, Eu Vi o Diabo, não tem nada de sobrenatural. Dito isso, imaginamos um thriller basicão, mas em se tratando de filme sul-coreano, a gente sabe que ele não é uma basic bitch, né? De básico não vai ter nada. Ele foi dirigido pelo Kim Sin-won e traz a violência gráfica e psicológica muito forte. Então já fica o aviso, né? Tem sangueira pra caramba, inclusive em uma cena eu virei o rosto, não olhei. Eu acho que isso aconteceu comigo mais umas duas. Eu lembro de duas agora, tá? Vezes assim, que foi assistindo o Anticristo, do Lars, e Terrifier. Talvez tenha acontecido mais alguma outra vez e agora tá me fugindo da memória. Mas, enfim, virei o rosto, não consegui olhar porque era bem tenso mesmo. Porém, o ponto alto é o vilão, que é o ator de Old Boy, e ele tá genial aqui também, né? Porque é o legítimo vilão sem um pingo de redenção. Tu não quer que aquele homem se dê bem em nenhum momento. Ele é o pior tipo de pessoa. A atuação é ótima, então tu compra aquele personagem. O resto do elenco tá super bem também, mas, né, o destaque é pra ele, não adianta. É um filme com vários momentos surtados, não é previsível 100% do tempo. Sim, algumas coisas, né, tu já tem ideia de pra onde ele vai se encaminhar, mas ele te pega de surpresa e te deixa ali querendo assistir o filme, né? Tu fica alerta o tempo todo, em alerta o tempo todo. Muito embora ele pareça ser, na minha opinião, mais longo do que realmente é, porque tem várias quebras de ritmo. E, logicamente, pode te proporcionar vários momentos de muito incômodo. Há um tempo atrás ele tava na Netflix, mas agora não tá mais, então, como vocês sabem, tem que dar aquela procurada. Quando eu não digo em qual plataforma tá, é porque tem que procurar, gente. Então é isso, videozinho rapidinho, 5 filmes daquele tipo de terror que não é terror, mas é terror, pra você assistir se não tá muito afim de ver algo mais tradicional, né? Embora a gente saiba que tem vários tipos de terror por aí, né? Não é só o Fantasminha Camarada. Então fica aí as 5 menções e, lógico, eu quero saber qual desses filmes vocês já assistiram, deixem aí nos comentários. Me sigam lá no Instagram, @morenodosanjos, Dicas dos Anjos Oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.